Primeiramente, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando de maneira remota, né? Tem gente de tudo quanto é canto aqui, além de Minas Gerais, e outros que vão chegar aos poucos aí, né? Eu estou falando aqui da Zona da Mata Mineira, né? De Guaianá, e é uma enorme alegria, né? De estar compartilhando um pouco dessa trajetória, e a gente está com o objetivo aqui mais de despertar o interesse e canalizar energia para continuar esse processo, né? Eu queria primeiramente agradecer o Walter, o Grupo Guaí, a Embrapa Milho e Sorgo, né? Então a gente se conecta com a Embrapa através de duas grandes ações aí, que é o trabalho com o milho orgânico BRS Caimbé e com o projeto Barraginhas, né? Então, na figura do Walter e do Luciano Cordoval, são duas referências para mim que ajudam bastante do ponto de vista das metodologias, né? Para a gente desenvolver as tecnologias e conseguir irradiar. Agradecer também o professor Bruno, da UFMG, né, de Instituto de Ciências Agrárias, que também é parceiro desse trabalho desde o início. Então, já são mais de cerca de 13 anos que a gente está trabalhando com isso. A professora Simone também, da Escola de Veterinária. Alguns produtores-chave, que alguns eu já vi que estão presentes, o Ricardo de Canaã, a Juliana de Santo Antônio do Grama, né, o Zé Márcio de Divinópolis, o violeiro Chico Lobo, que não sei se está aqui, e algumas outras pessoas-chave, como a professora Irene também, né, e o pessoal da Rede de Agricultura Familiar e Agroecologia da UFMG. Né? Então, são pessoas que vêm batendo bola com a gente nessa caminhada aqui. Então, antes de falar de porco, por que falar de porco, ainda mais agroecológico, né? Então, a gente está falando de alimento. Então, não tem ninguém aqui, mais vegetariano que seja, que esse alimento não está vinculado à história, né? Desde antigamente, então a gente tem a famosa charcutaria hoje, né? Que está aí os salames, os presuntos, tipo pata negra, as lonzas, mas o mais importante e simbólico para nós é o torresmo, a carne de lata, a linguiça, né, o pernil no Natal. Então a gente está falando de alimento, né? Então o porco agroecológico ele está conectado com a história do povo mineiro, com a história do povo brasileiro. E discutir a criação agroecológica, ela tem as dimensões, né? Então a agroecologia a gente vai trabalhar um pouco do conceito dela ao longo da explanação. Então, a gente vai ter o aspecto econômico, que é renda para a família. A gente tem um caso no norte de Minas, que durante a pandemia o porco piau garantiu não só a alimentação, mas garantiu renda, né, para aquela família, dela deixar de comprar carne e, ao mesmo tempo, dela conseguir comercializar uma carne da comercialização direta. Né? Então, o aspecto econômico para a agricultura familiar, para o camponês, ela está totalmente interligada, porque o porco é uma poupança, né? Ele é uma forma do agricultor conservar a sua renda também, que no período de fartura, com muita abóbora, com muita roça, ele vai estar engordando muito porco. E geralmente no período de estiagem, né, no caso nosso aqui da seca, no semiárido principalmente, ele vai estar comercializando. Então tem todo um aspecto econômico. Social, porque ele garante não só a geração de renda, mas também a alimentação, né? Nós estamos falando da existência. Cultural, porque está ligado às nossas festas, né? E como a gente já abordou, e na cultura do povo brasileiro, né? Desde da imigração, o porco veio, né? Então a gente tem várias raças. Então a gente não tem só uma raça nativa, né? A gente tem raças naturalizadas, né? Quando o porco vem para a América Latina, ele vem também com a imigração, né? Então a gente tem várias raças hoje, como o Moura na região sul, o Piau, quase todos de origem ibérica, mas a gente tem porco também de origem chinesa, né? Porco de origem de outras origens aí que compõem, né, essa riqueza cultural nossa. Ambiental, porque esse tipo de criação também está totalmente ligado com uma produção sustentável, né? Que não polua a água, que a gente consiga garantir o solo, que a gente consiga garantir a diversidade natural, inclusive na alimentação desses porcos, né? Desses animais. E político, porque o agricultor vai definir o que ele vai comer, né? Então, assim, historicamente a gente sabe que a Revolução Verde, esse pacotão tecnológico, ele foi na contramão, inclusive, desse sistema de criação que a gente vai abordar aqui. Então, se a gente fosse falar só de agroecologia, 30 minutos era pouco, né, Walter, para a gente estar abordando isso. Então, a primeira coisa que na criação agroecológica o porco, ele não é uma mercadoria, ele é parte do processo. E na criação agroecológica, a gente não está criando só o porco,
né? A gente está criando todo um sistema ali que o porco é parte desse processo. A outra coisa é que o comportamento, né? Isso se estuda nas faculdades de agronomia, de veterinária, mas o comportamento do animal, né? Que o agricultor familiar, o agricultor camponês ali, ele observa muito disso, né? Do comportamento, é importantíssimo nesse sistema de produção. Então, do lado esquerdo aí está o porco na lama, né? O porco, todo mundo fala, estou suando igual porco. O porco não transpira, ele não tem glândula sudorípara. Ele precisa da lama, né, para ele conseguir trocar temperatura ali com o ambiente, né? Então, é um mecanismo dele se proteger do sol e também dele trabalhar o bem-estar. Então, o comportamento do animal é fundamental quando a gente vai falar de criação agroecológica. Estão me ouvindo bem, hein? Sim. Alguém tá perfeito, aí, Felipe. Então, quando a gente fala do ambiente, então esse aqui é importante, ter alguns produtores orgânicos que estão participando aqui, que falam assim, Russo, quando que a gente vai ter uma carne orgânica, né? Então, assim como a produção de ovos, de frango, é mais fácil a gente ter a produção baseada no bem-estar, com essa certificação humana, né? Essa criação humanizada, na verdade, é do bem-estar animal, do que a gente conseguir ter ela certificada em função do custo e do aprimoramento tecnológico para a gente conseguir atender a necessidade, principalmente proteica desses animais. Então, o ambiente, essa parte ambiental, ela hoje é que a gente está mais na frente. Né? Então, do lado esquerdo aí, isso aí é em Divinópolis, a gente tem uma barraginha, né, num ambiente todo o que o Walter chama bem do redesenho da paisagem, né? Então, não é o porco criado confinado, né, com aquele alto impacto de resíduo, né, para o ambiente, que tem que fazer biodigestor, tem que fazer várias tecnologias de custo elevado. Então, a gente consegue fazer o porco criado solto, utilizando a árvore como bem-estar, principalmente no calor, né? O porco é muito mais prejudicial o calor do que o excesso de lama. Então, é importante a gente ter os abrigos, mas principalmente usar o que a natureza já permite. Né? Então, essa foto do lado direito mostra bem que mesmo com as baias, os porcos preferem lá fuçar na terra e ficar debaixo de uma sombra, né? Então, esse bem-estar é fundamental quando a gente fala de criação agroecológica. E do lado esquerdo, a gente colocou essa barraginha nos piquetes para a gente armazenar água de chuva, a gente cuidar do solo, né? E desenvolver um processo realmente ecológico. O aspecto cultural, né? Então, as festas, a alimentação, as raças têm muito a ver a partir da imigração, né? A alimentação de quem chegou naquele lugar, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, as linguiças de Juiz de Fora e região bebem na fonte da linguiça alemã, né? O que eles falam, o salsichão. Quando a gente pega a linguiça mais de Minas, é diferente. No norte de Minas, a gente tem a salga das peles, né? E, tradicionalmente, em Minas Gerais, de norte a sul, a gente tem o pernil de Natal, tá o forno de tambor aí, lá de Canaã, né? Então, essa trajetória de assar o pernil no forno é uma coisa que toda festa em Minas Gerais tem isso, né? E aí embaixo, nessa foto aí, a gente tem o violeiro Chico Lobo, que é um grande parceiro que está seguindo essa caminhada com a gente, porque a viola caipira, ela de Minas ao Alentejo, tem vários documentários e um trabalho muito bacana que o Chico Lobo tem com o violeiro Pedro Mestre, na região do Alentejo, que para além da viola tem em comum nessa cultura da relação, né, com a Península Ibérica, a gente também tem essa relação do porco, né? Então, sugiro que vocês consultem aí, se o Chico entrar, como é que ele comenta também, e a gente está tentando trazer essa conexão, né? Entre o queijo, o pessoal da canastra, agora a gente está discutindo com o pessoal da Serra da Canastra. Todo mundo que tem o queijo do Serjão, né? O queijo todo mundo que tem o seu queijo próprio, ele também tem o porco. Né? Então, como é que a gente consegue agregar valor a isso? O pessoal da Serra da Canastra já está discutindo isso. E quando a gente pega uma roda de viola, né, uma cachaçinha, um queijo, isso aflora o resgate e vários elementos importantes aí da cultura, não só mineira, mas da cultura do campo, né? E quando a gente fala de cultura, isso não tem nada de novo. Então a gente pega os relatos do Santo Hilário aí desde 1819, ele já fala que os porcos eram criados soltos, né?
Então, a gente está resgatando e cultivando um sistema de produção que atrela o bem-estar do animal, o aproveitamento, né, dos recursos provenientes daquele local. Então, a gente tem a macaúba em algumas regiões. Lá no sul, a gente tem o buchá, que é uma planta parecida com a macaúba, né? E pós a roça, o pessoal de Minas fazia o que eles chamam de solta controlada, né? Que é os porcos ficar soltos ao redor da fazenda e dependendo da fase de criação, o porco é preso à noite ou parte da vida dele é confinada, né? Então isso está na nossa história, isso não tem nada de atraso. Na Europa, isso a criação dos porcos ibéricos, do porco preto, de várias raças que a gente tem lá na região ibérica, seja Portugal ou Espanha, ao longo da história, eles conseguiram resistir e os presuntos, né, isso é valorizado e consegue manter o povo no campo. Então, o que a gente vem fomentando aqui em Minas e no Brasil como um todo é essa perspectiva da gente manter essa cultura nossa. A alimentação é um desafio local, os desafios locais, né? Então, do lado esquerdo, chamar a atenção desse trabalho bacana que a gente está fazendo com a Embrapa, através do Walter, da Grãos Orgânicos, com o seu Carlos, que é trabalhar a alimentação, né, o milho, sem ser transgênico. E a gente já está conseguindo informações e dados que tem um diferencial na composição nutricional. O porco, quando come o milho orgânico e não é transgênico, ele fica satisfeito mais rápido e por mais tempo, né? Então, a gente está fazendo agora esse trabalho, junto com o Walter e com a Fernanda e o Fábio na Embrapa Gado de Leite, começando a discutir esse tipo de assunto, né? A composição nutricional dos alimentos. E do lado direito aí as abóboras, né? Então essa é a abóbora crioula, a variedade sergipana, que é uma abóbora muito rústica e que qualifica bem a nutrição desses animais, né? Então a semente de abóbora tem a ação vermífuga, né? As folhas de bananeira. Então a partir do local a gente vai desenvolvendo uma alimentação específica e que a gente consiga substituir a soja e fazer uma alimentação mais equilibrada para esses animais. Isso aqui a gente está chamando a atenção, principalmente para a discussão, mas a alimentação daria umas 2 palestras para a gente estar abordando esse tema. Então, em 2020, a gente, a partir de várias conversas com produtores, com outros técnicos, a gente achou importante introduzir um conceito que não é simplesmente uma suinocultura extensiva, né? Porque a gente tem a suinocultura intensiva e o mix disso é o Siscal, né? Sistema intensivo de criação ao ar livre, que é uma tecnologia desenvolvida na França que quando veio para o Brasil, nesse jeito de copiar as tecnologias, não adequar para a agricultura tropical, a gente tem vários estudos aí que muitas vezes quando o sistema não é corretamente dimensionado, ele pode trazer um impacto maior do que o sistema convencional. Então, além do manejo, a gente acha que é um conceito, né? Então, o porco da mata, na verdade, não é porque é o porco da zona da mata, é o porco desenvolvido com a mata, né? Seja ela o cerrado, seja a caatinga ou a própria Mata Atlântica, né? Então, que a gente consiga ter o elemento das árvores, o elemento de respeitar a topografia do local e a produção de alimentos locais para abastecer essa criação, que o objeto aí principal, né, é o alimento da carne de porco. Tá todo mundo aí ainda? Então, a criação agroecológica que a gente está chamando atenção basicamente é não reinventar a roda, né? Então, é o tripé que a gente chama da alimentação, da raça e do manejo. A alimentação a partir do local, né? A agroecologia também preza por isso, né? Da produção local de alimento, os circuitos curtos de comercialização. Então, como é que a gente vai pensar uma alimentação que, de fato, ela seja sustentável, né? Quando a gente estava no norte de Minas discutindo a alimentação do porco do cerrado, veio a hipótese de trazer o resíduo da macadâmia, né? Então, aí conversando até com o próprio Luciano Cordoval, ele falou, isso não tem nada de sustentação, vamos trazer lá do norte do Espírito Santo. E quando a gente fez o aspecto... Olá, boa noite, desculpe meu atraso. Oi, Felipe, Oi, tudo bem? Eu não estou vendo ninguém, não sei o que está falando, não. Oi, acabei de chegar. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Sou eu, Felipe, a psicóloga Luciana. Tudo bem? Oi, do grupo de estudos dessa obesidade. Boa noite, Luciana. Alô, boa Então, noite. Felipe. Boa noite.
Boa noite. Oi, boa noite. Então, quando a gente pega a questão da alimentação e formos fazer análise, né, do que esse resíduo da macadâmia, os produtores lá do Norte do Espírito Santo, todo esse subproduto da extração da macadâmia, ele já fica lá, porque eles perceberam um potencial energético e proteico, né? Já no norte de Minas e na região de Jabuticatubas, né, a gente tem o extrativismo da macaúba. Boa noite, Felipe. Boa noite. Quando a gente extrai a macaúba, o subproduto, a torta da macaúba, rica em energia e proteína, né? Então, lá, onde a gente tem esse subproduto, a gente consegue automaticamente, de uma maneira balanceada, substituir a soja. E então, nesses casos, a gente consegue, a chance de fazer uma produção certificada como orgânica, ela é maior. E a outra coisa que na agroecologia, por incrível que pareça, é que esse sistema ele é mais o sistema de certificação do bem-estar, ele é muito mais adequado ao animal do que simplesmente o sistema orgânico. O que a gente tem trabalhado de árvore, né, de enriquecimento da paisagem, de redesenho da paisagem, ele fica um sistema muito mais avançado do que o sistema orgânico em si, né? Claro que a gente tem alguns desafios que a gente vai comentar aqui também. Dentre os desafios, do lado esquerdo aí, né, a questão da inspeção. Né? A inspeção sanitária é um desafio não só para a produção agroecológica, mas para a produção orgânica, tanto é que a gente tem muito pouco relato, né, de carne orgânica. As raças, né, ditas nacionais, né, elas ainda têm muita preconceito, então a gente tem tentado trabalhar esse reconhecimento legal em todas as esferas. Agora está sendo votado na Câmara Municipal de Guaianá a lei que estabelece, né? É a lei 048 de 2022, ela reconhece a raça Piau como uma raça de interesse social e econômico. A nível de Estado, né? O deputado estadual Betão está com o projeto de lei 3892 de 2022 também. Então, a importância dessa live aqui é também a gente disparar isso nas câmaras municipais. Porque a partir do momento que o porco, que é a raça, ela é definida como interesse social e econômico, ela não é taxada de porco de favela, como alguns professores universitários, infelizmente, trabalham nesse conceito, né? Aquilo que não é porco branco não é porco, né? Não é... A outro aspecto que a gente tem trabalhado é a palavra porco, é o conceito. Nós estamos falando de porco, não estamos falando de suíno, né? Então, o que a gente está falando é o porco que culturalmente o povo conhece, cria nas mangas, com alimentação diferenciada, né? Respeitando as raças brasileiras, que já é lei. Então, como é que a gente consegue garantir que os pequenos municípios, como Canaã, Guaianá, né, até mesmo Ponte Nova, seja integrado, né? Esse CISV é como se fosse o SUS da inspeção, né? Então, a legislação nossa é uma legislação protecionista. O que é isso? Ela é feita para a gente produzir matéria-prima, mas não beneficiar ela aqui. Então, o RISPOAR, que é o que regulamenta a inspeção de produtos de origem animal, é uma lei de 1950 que ela foi alterada agora em 2018. Então, a gente tem o selo arte, mas agora ainda está na fase da regulamentação do RISPOART, né? E aí não é só para carne de porco, é para o mel, para o pescado, para a cachaça, né? Para o leite, o queijo, Minas artesanal avançou. Mas como é que... Então é preciso de estar integrado no CISB e ter o RISPOART para poder comercializar em todo o território nacional. É um pouco contraditório, né? Os produtos nossos artesanais são muito valorizados, inclusive fora do país, mas alguns não podem ser comercializados dentro do próprio país. Então esse é um desafio que a gente tem tentado, com articulação com os agricultores, com os parlamentares, que têm o pé no chão, independente da cor da caneta, mas que tem o compromisso com a agricultura familiar e com a agricultura brasileira como um todo, né? Então essa foto aí do lado esquerdo, né, é uma agroindústria que tem o SIM, selo de inspeção municipal, né, que ela faz o processamento da carne. Isso aí é porco piau e porco piau cruzado. Do lado depois, né, tá eu com o Antônio, que é o diretor-geral do IMA. Então a gente já reuniu com o IMA e tem essa disposição, né, essa vontade de fazer uma inspeção educativa, né, uma habilitação sanitária educativa. Depois do vereador Jorginho, que hoje está sendo votado a lei municipal de Guaianá, que reconhece o porco piau como uma raça de interesse social e econômico, né? E em cima o projeto de lei do deputado estadual Betão,
o projeto de lei 3892 de 2022, que vai gerar essa discussão também na amplitude de Estado, né, na esfera da Assembleia Legislativa. O porco-piau, né, então está na apresentação que eu sou um dos guardiões da raça, né, então a gente hoje tem guardião em Goiás, no DF, e são agricultores, assim como as sementes, eles guardam essa raça não por apelo financeiro, mas pela importância que é, por reconhecer a importância de guardar esse material genético, né, para além da Embrapa Senargem, lá do DF, que tem todo esse material genético, né, esse recurso genético brasileiro sendo conservado, mas como é que a gente conserva esse material com os agricultores, né? Então esse também é um dos trabalhos que a gente faz em parceria com as universidades e com os agricultores familiares, principalmente, né, em Minas Gerais, para a gente estar mantendo esse patrimônio genético. Então essas redes, né, assim como, Luciano, como a rede do bem, a rede dos parceiros do projeto Barraginha, são as redes sociotécnicas, né? Então o pessoal no Nordeste, do lado direito, a professora Olímpia não está aqui hoje, porque eles estão coincidiu a data com a reunião da rede Nordeste de Recursos Genéticos Animais, né, que é uma rede que vai da Bahia até o Piauí, com as cabras, com boi, com porco. Lá no Piauí tem a galinha da canela preta, né? Então o Piau também tem sido objeto. Então, não só a gente de Minas Gerais, mas o professor Márcio, lá do Paraná, com o Porco Moura, também conecta com essa rede. E esse desafio da gente estar correndo as estradas aí, de norte ao sul, carregando esse material genético para a gente multiplicar e garantir essa conservação, né? Em cima, essa foto alguns encontros muito importantes com os estudantes, né? Então, a gente está falando com o Grupo Guaí aqui, com a turma do Lucas e outros estudantes também. É extremamente importante que é a turma que vai garantir isso, né? Essa renovação no ambiente institucional, mas também alguns jovens criadores e criadoras também de animais, né, nativos, seja o piau ou outros animais também. E quem vai trabalhar também, seja na inspeção, na extensão, na assistência técnica, que tem esse olhar diferenciado. Sugestões para além dessa palestra aqui, desse bate-papo que a gente vai fazer hoje, é o Instagram da Fabene, que é lá em São Paulo, da Curiango, que é o Rafa da Bocaina, que trabalha com a raça caruncho, né, lá na Serra da Mantiqueira, o Sítio Rueda, que é do casal, né, do Rueda, da Casa do Porco, que é o 7º melhor restaurante do mundo, que trabalha especificamente com a carne de porco, a Suez, que é lá no Pernambuco, né, que está trabalhando esses cruzamentos, o projeto Porco Moura, da UFPR, e aí a gente está disponibilizando o contato aí, que é o telefone, o WhatsApp e o e-mail, para a gente estar continuando essas prosas aí, para quem mais tiver interesse. A professora Leila comentou da professora Irene, né? A professora Irene também é uma professora entusiasta desse trabalho, e a gente compartilha muitos conhecimentos e experiências para a gente avançar nisso, né? Seja na alimentação com feijão Lab, com outros grãos aí, para a gente desenvolver essa alimentação alternativa. A professora Irene sempre chama atenção, não adianta a gente trabalhar o resgate da raça e esse animal comer uma alimentação baseada no transgênico, né? Então a gente agradecer o grupo da UFMG, não só o UFMG de Montes Claros, mas o UFMG como um todo, tem dado esse suporte para a gente através do Núcleo de Estudo e Produção de Suínos, né? E queria que todo mundo marcasse essa data na agenda, o dia 24 de julho é o dia do suinocultor, mas a gente vai transformar também no dia do porcinocultor, né? Do criador de porco, e a gente colocar essa temática de valorize as raças nativas como fundamental também, não só de valorizar o criador de porco, mas de valorizar também as nossas raças nativas, né? Então, de maneira bem objetiva, para a gente mais bater papo, aproveitar essa noite aqui, a gente poder conversar mais do que simplesmente eu repassar conhecimento, a gente trocar conhecimento, né? Então, a gente agradece e estamos à disposição aqui para o bate-papo. Obrigado aí pela explanação. Eu acho que é isso mesmo, é uma oportunidade da gente interagir, né? E colher algumas dúvidas, algumas experiências com relação a esse assunto, que acho que cada um tem uma vivência, né? Sobre a culinária mineira, associada ao porco-piau, as vivências de infância e esses desafios, né? De conservação desse patrimônio genético e cultural, né? Então, está aberto a perguntas, comentários. Quem quer
fazer levanta a mãozinha aqui que a gente... O povo podia abrir as câmeras aí pra gente se ver também, né? Tem gente aí até dos Estados Unidos aí, viu, Walter? Ah, trem. Vai ter produtor orgânico aí, eu vou tecer. Boa noite. Oi, Elianai, tudo bem, querida? Tudo Fique à bem. vontade. Se apresente rapidinho e... Eu sou Eliana, sou engenheira agrônoma de Mato Grosso. Trabalho em Chapada dos Guimarães. E eu trabalho com agroecologia, não com porcos, né, propriamente dito. Na verdade, não tenho, mas assim, esses dias chegou um produtor no escritório falando assim, tá tão caro os tratos, né, dos animais, de porco, de galinha. E aí eu falei assim, olha, mas o senhor pode fazer uma pequena ração alternativa, né, usar aí o feijão guandu seco, amassado com abóbora para as galinhas, né, mesmo com mandioca, algumas coisas assim. Então, aí ele olhou assim para mim, porque as pessoas não estão preparadas, né, para preparar um outro tipo de alimento alternativo. E aí a questão, né, que tem gente que tem esse produto e não utiliza. Então, achei interessante a questão da alimentação do porco. Não basta pensar em ter o porco, né, agroecológico, mas a alimentação, né, ficar dependente de transgênicos, né? Foi lá, e acho que a coisa importante, esse tema da alimentação é um dos que mais, depois dessa geralzona, é o que mais teria que ser discutido. Sim. E a gente topou com o Walter aí também, principalmente porque é um mecanismo da gente provocar também os órgãos, né? Porque os agricultores já fazem isso de maneira, do jeito deles, e dá certo, né? Então a gente tem animais que no sistema de raça, com a dieta toda balanceada, é balanceada para o porco branco. Quando a gente pega um porco caruncho, um porco caipira, e bota na mesma ração, às vezes ele não chega, né? Não engorda, né? Não... E quando a gente pega um animal criado ali com a lavagem, com os produtos que ele tem na propriedade dele, a chance de ir para frente é muito maior, né? Sim. Então, o Luciano é um mestre aí que conhece bem a agricultura familiar e os arranjos, né? Seja lá no Espírito Santo, com milho gurutuba, né, Luciano? Seja em jabuticatubas com a torta de macaúba, mas isso é importante chamar a atenção. Eu queria provocar aqui o Guilherme, que está lá nos Estados Unidos, que a família dele produz em Barbacena, e o Valtencir, né? O Valtencir é presidente de uma associação de produtores orgânicos, e está um debate danado na região sobre... Teve uma produtora que falou que o galinha caipira é galinha transgênica, né? Então, o galinha caipira, o porco caipira, ele está muito além do que é orgânico ou que é agroecológico, né? É um sistema de produção que está aí desde o desenvolvimento da humanidade. Então, naturalmente, ele já é baseado numa alimentação saudável, diferenciada. Quando a gente vai pensar numa alimentação alternativa, quando a gente pega o milho alternativo ao transgênico, ele já tem uma composição nutricional totalmente diferenciada. O pesquisador Altair Machado, né, Walter, ele explicou isso para a gente no projeto do milho orgânico, como que o milho não transgênico ele tem uma composição nutricional melhor. E a gente já testou isso aqui, os agricultores atestaram, e agora a gente está levando isso para dentro, provocando a própria Embrapa, gado de leite também para ajudar nisso, comprovar o que acontece com o milho que não é transgênico, como que isso interfere na alimentação. Porque realmente ele tem digestibilidade diferente, ele tem a energia diferente, né? Então o balanceamento também vai ser diferente, né? E o produtor na propriedade, por isso a gente está chamando que não é o porco da mata, não é só a mata em si, mas ele aproveitar as batatas doces, né? Então como é que ele tem que ter diversidade na propriedade? Se não for na propriedade, é na comunidade. Então se eu não sou um produtor de batata doce, meu vizinho tem. Então o Valtecia que está aqui é um especialista em produção de batata doce orgânica, né? Então eu posso aproveitar também aquilo que não vai para a feira e levar para os porcos. A rama da mandioca é rica em proteína, né? E de 1950 para cá, toda a proteína vegetal, a gente está um sistema baseado na soja, né? Então, quando a gente concentra numa coisa só, também é um risco, né? Então, quais as outras alternativas que a gente tem para substituir a soja, né?
falar um pouquinho só para me apresentar aí, já que o Rosso falou meu nome. Tudo bem, gente? Boa noite para vocês. Primeiramente, desculpa o atraso aí, que eu estava em outra função e acabei chegando um pouco atrasado. Vocês estão me escutando bem? Só porque para mim tá bem baixo aqui. Show. Como eu falei, né, meu nome é Walter Si. Hoje eu estou como presidente do Mogico, né? Para quem não conhece, o Mogico é uma associação de produtores orgânicos aqui de Juiz de Fora e o entorno, né? Que significa um monte de gente interessada em cultivo orgânico. E é importante essa demanda, até mesmo para dentro dos grupos, né, ter essa discussão, o que de fato é, né, as características do que é orgânico, do que é caipira, do que é agroecológico, enfim, das várias definições aí que permeia toda essa cadeia, tanto animal como vegetal. E é importante também essa integração, né, com os produtores, né, tanto do vegetal até o pessoal do animal, que como o Felipe falou e como o Russo pegou e falou aí, existe muita demanda e existe muita sobra, né, de coisas que não vão para a feira, de coisas que não são reaproveitadas, que pode estar implementando, né, na alimentação. Tanto a gente está falando aqui especificamente de porcino, mas vários, né? Tem boi, tem cavalo, enfim, tem várias linhas. E desenvolver também, aproveitar esses produtores, né? Desenvolver também os plantios de por exemplo, de milho, né? E para estar agregando também, junto a outros parceiros, para estar agregando na ração, na alimentação de outros animais. Deixa eu falar também aqui rapidinho. Eu sou o Guilherme, eu sou produtor de orgânico lá da Fazenda do Jacó, em Barbacena, junto com a minha família e com a minha comunidade. Eu não vou ligar a câmera não, porque eu tô de cama com febre, passando mal. Então, mas eu queria vir para cá para prestigiar o Felipe, que desde o começo lá da nossa jornada para a transição orgânica, sempre apoiou a gente, sempre nos mostrou o caminho certo, nos conectou com pessoas que estavam dispostas a nos ajudar nesse caminho da agroecologia. E eu hoje em dia moro aqui nos Estados Unidos e eu faço a gerência da minha fazenda à distância e eu vou para lá passo uma temporada de 3, 4 meses no Brasil todo ano e eu fico lá na fazenda. E quando eu estou aqui, né, eu passo muito do meu tempo em fazendas aqui também, em produções agroecológicas e regenerativas, com o intuito de aprender, né, o que está sendo feito aqui nos Estados Unidos com relação à agroecologia. E nas fazendas que eu tenho visitado esse ano, eu tenho visto muito uso do porco para a construção de solo, rotacionando o porco depois dos grãos e ainda juntando com as galinhas também, e um resultado fantástico, sabe? Eles tiraram, estão agora com uma roça enorme de milho, que antes era chão batido, onde é que máquina pesada passava em cima, e todo esse trabalho que foi feito de construção do solo para poder possibilitar a agricultura aqui no lugar onde eu moro, que é muito seco, né? Quase não tem água, ele é feito com porco. Então, assim, isso despertou muito meu interesse pelo manejo do porco nas terras, né, na agroecologia, e num futuro próximo, né, eu quero estar implementando esse manejo dentro das nossas terras, da nossa produção, porque o nosso cultivo lá, ele vai muito além do orgânico, né, como o Felipe fala. O agroecológico, ele vai muito além do orgânico, né, ele envolve de uma série de processos que vão em sintonia com os princípios da natureza, né, e trazem resiliência para a produção, né, diversificação e tudo mais. Então eu espero, eu vim aqui hoje para prestigiar o Felipe, para conhecer um pouco de vocês e também para me informar mais, para no futuro próximo estar podendo expandir o trabalho que está sendo feito na nossa propriedade também. Muito obrigado. Felipe, Russo, pode falar? Não, fala aí, o Lucas que está coordenando, mas entrou duas pessoas de peso aí também, ó. Chico Lobo e o vereador de Goianá. Mas pode falar, Luciano. Ô Russo, Oi, Luciano. eu vou fazer um depoimento aí sobre o Sou Emerson, o produtor lá de Água Doce do Norte, aquele que produz aquele porco pretinho liso, aquele carunchinho liso pretinho.
nós, através do Ed Carlos, introduzimos o milho Gurutuba lá, após a seca lá de 2014, 2016. E o Sr. Emerson, ele planta o milho, pode ser o Gurutuba, pode ser o Caibé, ele planta ele denso, bem denso, na linha, e a hora que ele está assim com 1,5 m, antes de começar a dar as espigas, ele começa a cortar, a raliar o milho, né? E tratando os porcos, raliando o milho. E aí vem as espigas, e ele vai vendendo o milho verde, à medida que as espigas vão ficando no ponto, e aquelas que vão passando o ponto de não vender, ele tritura e dá para os porcos. Ainda igual a silagem, o milho, a rama ainda meia verde e o milho não muito duro, né? Então, ele planta 2 vezes. Como o Gurutuba e o Caibé são super ligeiros, né, rápido, dão com 65 dias a 70, ele planta ele em novembro, agora 2 de novembro é a data limite para plantio dele. Dia 1º de janeiro ele já está com ele começando a secar. E quando vem fevereiro ele planta novamente, ele aproveita, passa o veranico de janeiro, ele aproveita a partir de fevereiro um segundo plantio, denso novamente. E o X da questão dele é que ele é uma agricultura familiar, ele pode plantar denso e ele, no dia a dia, ele vai colhendo, ele não paga empregado, ele vai colhendo milho nas fileiras e vai tratando, né, e vendendo milho verde e com a sobra ele vai tratando dos porcos dele, né. Isso aí é uma alternativa, entendeu? Muito obrigado. Mais algum comentário, gente? Alguma pergunta para o Felipe? Felipe tá cheio de informação aí, ó. Vamos puxar aí o fio da meada. Eu tenho uma pergunta, porque, assim, ali em Barbacena, ali onde é que a gente está, né, quando você tenta implementar essas práticas, né, agroecológicas e tudo mais, você é encontrado com uma certa resistência de acreditar mesmo, sabe? As pessoas não acreditam que isso faz sentido, porque essas práticas estão tão afastadas da realidade de algumas pessoas hoje em dia, e eu falo que talvez, às vezes, até a minha família pensa assim também. Por exemplo, meu pai fala que criar porco não compensa porque ele come muito e dá muito trabalho para alimentar o porco. Então, assim, diante disso, eu perguntaria para o Felipe, né, tem como uma propriedade oferecer toda a alimentação que uma criação de porco agroecológica precisa? Se sim, algumas estratégias que você usa, Felipe, se você puder falar para a gente, seria bem interessante. Então, só para provocar também, entrou aí o Chico Lobo, que conhece também a criação de porco extensiva, né, com um pouco da cultura também, e é perto de você aí, Guilherme, o Chico Lobo de São João del Rei, o violeiro Chico Lobo que está aí, a professora Júlia, que é lá do DF também, que já me deu umas aulas de produção orgânica de suínos, e uma pessoa muito importante que está aqui, Chico, é o vereador de Guaianá, o Jorginho, porque hoje ele vai dar notícia aí, que senão nós vamos apertar ele. Provavelmente hoje ele vai dar notícia muito importante, vai ser o primeiro município do Brasil, né, a ter o porco piau na lei, né. Mas respondendo a sua pergunta, Guilherme, a gente tem que desenvolver essa estratégia. Seu pai, em tudo, ele não está errado. Porque se a gente quiser colocar uma propriedade para criar porco, por exemplo, no sítio nosso lá, se a gente for abastecer o que eu produzi de milho lá, a gente só conseguiu abastecer 4 meses o plantel que a gente tem. Então, ou a gente desenvolve um sistema que a comunidade, a gente aproveite outros resíduos. Então, agora, eu vou começar a aproveitar soro do laticínio de cabra de Coronel Pacheco, né? Então, a gente vai introduzir outros subprodutos da comunidade ou do entorno para reduzir o custo de produção. Porque se a gente for tratar de porco a partir de toda a necessidade nutricional, principalmente porco branco, é um sistema praticamente inviável do ponto de vista, a gente precisa de uma área de produção muito grande.
né, 70% a 80% do custo de produção do suíno é a ração. Né? Então, como é que a gente desenvolve uma ração? Por exemplo, lá na Europa, em Portugal e na Espanha, parte do tempo os porcos ficam soltos, né, de maneira extensiva e alimentam das belhotas, né? E parte do tempo os animais são confinados. Então, aquele povo desenvolveu uma estratégia local para alimentar esses animais. Então, o que a gente está desenvolvendo com o conceito do porco da mata, eu não sei se todo mundo pegou, não é que é o porco da zona da mata ou o porco de Guaianá, é um conceito de produção, assim como o voisin foi desenvolvido na França, né, e depois em Cuba e no sul do país eles adequaram para aproveitar melhor o pasto, um pastejo rotacionado em que o resíduo do animal também é parte do processo. Então a gente está propondo um sistema de criação a partir dos potenciais locais. Né? Então tem lugar que a gente tem o resíduo da cerveja, da cevada. Né? Então a gente tem cervejaria próxima, dá para trabalhar com a cevada nas porcas, nas matrizes, por exemplo, aumenta a produção de leite. E é um problema para a cervejaria, quem que vai absorver aquilo, entendeu, Guilherme? O soro, mas o soro também é até determinada porcentagem, você não pode colocar mais do que 30%, você tem que observar as fezes dos animais. Se a gente colocar muito soro, a gente vai ver que não vai dar só muita gordura, mas vai dar também uma certa mochiba. Então, por exemplo, a charcutaria atrapalha. Outro exemplo, na Itália, o presunto tipo Parma, o pressútil, ele na criação eles aproveitam o soro e dar um sabor ao presunto. Né? Mas não é soro durante a vida toda do porco, da engorda toda do porco. Então, a gente pensar num modelo que a gente vai botar ração convencional, milho e soja e premix, né? Os núcleos, né? Do início ao fim, é um sistema que só tem viabilidade se tiver grande escala. O pequeno produtor trabalhar no maneiro do sistema convencionalzão baseado na ração, seu pai está correto, é inviável economicamente. Né? Então, o que a gente vai encontrar muito nas roças hoje, ou é o produtor de leitão, que ele vende leitão para um outro agricultor engordar, aproveitando a lavagem, o resíduo da propriedade, ou um produtor de leitão para o final de ano. Né? Então, a produção de suínos, a suinocultura é esse modelão, de certa forma, inviável, que inclusive a gente está vivendo hoje um período de crise. Agora, o criador de porco tem tudo a ver com a música do Chico Lobo, que ele vai comentar. O criador de porco está conectado com a natureza, ele está conectado com as épocas do ano. Né? Então, tem época do ano que tem oferta. Então, ele vai ter mais oferta de comida, é o exemplo do Luciano. Então, ele vai ter mais comida, pode ter mais animais. É um período difícil de oferta de alimento, ele vai reduzir o plantel também. Então, Guilherme, o porco ele entra como parte do sistema produtivo na propriedade agrícola. O Ricardo que está aqui, por exemplo, né? O porco é parte, ele produz milho, ele produz pimentão e ele tem uma quantidade de porco. E o porco, para ele, também é fartura. É o torresmin famoso do Ricardo, né? Que ele vai colocar na lata. Então, a gente não está desenvolvendo um porco simplesmente para... É o que eu falei na palestra, não é a mercadoria. O porco é parte de um processo produtivo. Né? Então, o que estão fazendo nos Estados Unidos, por exemplo, o porco... E aqui tem um produtor, infelizmente, nós tivemos uma invasão de um hacker aí, ele não continuou, é o produtor Roberto aqui de Mato Verde, um produtor orgânico, que ele está introduzindo o porco no sistema como forma de reduzir mão de obra. É o trator de porco, ele colocou o porco no sistema agroflorestal e o que ele aproveita, o resíduo de frutas e verdura entra na alimentação, mas o porco tem a função principalmente em arar a terra. É esse depoimento que o Guilherme falou, que ele viu lá nos Estados Unidos. É isso que eu estou interessado, Felipe. Tira o porco, e depois que a gente tira o porco, né, vai introduzir uma cultura ali no local, que ela pode ser, inclusive, da alimentação do porco, ou ela pode ser uma cultura de maior valor do que a própria carne de porco em si. Mas o porco, no caso do Roberto, ele vai servir não só de renda, mas serve para alimentação também. Né? Então, antigamente, os períodos de manga, né, tem gente colocando no chat aí, né, outros alimentos que podem ser utilizados. A casca do piqui, Cris, ele não comeu. O porco não comeu. A história do baru, por exemplo. Todo mundo fala assim, vou fazer o porco alimentado com baru. O baru hoje é muito mais viável vender baru do que você colocar baru para comer porco para comer baru. O que o pessoal da Charcutaria Sagrada Família está fazendo é o enriquecimento do baru no salame. Né? Então, como se fosse uma especiaria. Aí você coloca o baru no meio, para até fazer a propaganda aqui para Charcutaria Sagrada Família, que eles têm um presunto, né, produzido lá no norte, salame produzido no norte de Minas, que tem o uso do baru.
passar a palavra para a turma aí, ó. Chico levantou primeiro. O Lucas está coordenando, né, Lucas? O Walter só tinha levantado, não sei se ele vai querer perguntar ainda, mas depois dele foi o Chico. Aí, a Macaúba é boa pro porco? O Walter, você perguntou. A torta da Macaúba é ótima. Eu mando depois no grupo aí os materiais também, o pessoal dá uma aprofundada. Mas ela é rica em energia e proteína. O pessoal lá da Rede do Bem, do Projeto Barradinha, né, Luciano Cordoval, eles já utilizam isso lá em Jabuticatubas há muito tempo. Ela é excelente. E tem um pessoal Entre Rios, aí o pessoal está até chamando de porcoquinho, que é o porco que come lá em Entre Rios. Eles tem Macaúba e fizeram um piquete, Chico, igual tem lá em casa, aquele piquete ali, só que cercado de Macaúba, aí o porco come a Macaúba e eles apelidaram de porcoquinho, né? Pode falar, Juliana. Júlia, desculpa. Bom, eu vou me apresentar aqui primeiro, mas antes eu gostaria de falar que eu estou encantada com essa roda de conversa, com tanta riqueza de conhecimento que tem aqui, hein, Felipe? A gente tem que ter um grupo mesmo de troca de conhecimentos, né? Porque é super importante nesse movimento que a gente está fazendo, né? Que a gente ainda está aí descobrindo formas alternativas da criação de um suíno, que na verdade não é alternativa, acho que devia ser a correta, né? De criação de suínos ao ar livre, e a alimentação é um grande entrave. Eu acho que quanto mais experiências a gente consegue ter aí de sucesso, é excelente. Eu sou a professora Júlia, eu trabalho no Instituto Federal de Brasília, aqui no campus Planaltina. A gente tem o curso superior de agroecologia, e eu sou a professora responsável pelas criações animais orgânicas daqui, né? E a gente tem um sistema de criação de suíno ao ar livre, que eu também não gosto de chamar de ciscal, e a gente trouxe os piau aqui do Felipe também, para a gente poder difundir aqui no DF, pensando nessas alimentações alternativas. E aí você sugeriu aí do baru, a gente acabou de trazer de Cavalcante 70 quilos de baru, para a gente testar o mesocarpo do baru na alimentação dos suínos aqui também, e dos bovinos, que a gente está no sistema rotacionado Voisin, com plantas nativas do Cerrado para bovinos, para regeneração de pasto aqui na escola, que é um projeto junto com a Alemanha também. Então, a gente está tentando fazer isso com os bovinos, a rotação, e a rotação também com os suínos, né? Então, eu achei, assim, fantástico, está muito, muito interessante. Acho que essas pessoas têm que se reunir mesmo, para a gente botar para frente e mostrar principalmente para o Ministério da Agricultura, que criação de porco solto não tem que ter medo, né? Não é ele que vai transmitir a doença, não é ele que vai acabar com a suinocultura do mundo, muito pelo contrário, que é isso que a gente escuta também no Ministério da Agricultura. E aí a gente está aqui como parceiro também de Brasília para lutar para que essas normas das criações orgânicas, né, sejam um pouco mais facilitadas, porque hoje em dia quem quer criar suíno ou aves orgânicos, a gente tem um entrave muito grande para conseguir a certificação. Não é à toa que tem pouquíssimos produtores de aves e suínos, né? Aves até tem bastante em São Paulo. Aqui em Brasília a gente não conseguiu um certificado orgânico de aves, por causa da nutrição e da alimentação, dessa dificuldade que tem, né, de produção na própria propriedade. E aí a gente vê isso também na suinocultura. Então, acho que se a gente quer discutir uma criação orgânica mesmo, de suíno criado ao ar livre, a gente tem que começar a discutir e aprofundar nas questões da alimentação. Parabéns, viu? Obrigado, Júlia. Chico, pode falar que ele aí, depois eu passo o Ricardo, que ele acho que ele caiu aqui na hora de... O meu boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Eu só queria dizer, eu tive a oportunidade de conhecer o espaço lá do Felipe, fiquei muito impressionado. E eu estou me inserindo nisso porque eu sempre tive um pensamento que a música que eu faço, a música de raiz, a música de viola, tem uma conexão muito grande com toda essa questão da agrobiodiversidade, da ecologia, de pensarmos um mundo melhor, e me entusiasmei com a questão do porco-piau, muito também em função que desde 2006 eu vou a Portugal, no Alentejo, e me impressionou muito a criação do porco preto, que é um porco criado só no Alentejo e numa região da Espanha, e que ele é criado solto, e o alimento principal são as bolotas, que é a castanha da zinheira. E é um porco extremamente de uma qualidade impressionante,
a sua carne, eu me entusiasmei. E nas conversas, quando eu conheci o Felipe, me interessei muito por essa questão do porco piau, do porco do cerrado, dessa criação solta, e de uma forma um pouco diferente da grande criação, né, de animais. Então eu venho prestigiar, tenho me aproximado e tenho colocado à disposição também de todas essas práticas a minha música enquanto artista por essa conexão com a agrobiodiversidade, com essas práticas que valorizam a agricultura familiar e um pensamento que difere de uma ideologia de massificação e tudo. Então, prazer estar aqui com vocês. Valeu, Chico. Ricardo? Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, sou de Canaã. E eu fiquei conhecendo o Felipe tem poucos meses, através de um programa que tem aqui da Agroalimentos. E ele veio ser o técnico aqui da nossa propriedade. Aí o porco. E sempre gostei, desde criança, né? Sempre ajudei meu avô a mexer com porcos e sempre foi assim, criado solto. Mas só que, com o passar dos tempos, né? As coisas vão mudando e todo mundo começou a criar os porcos só presos no pequenos cercados, né? E a questão aí que o Guilherme pôs aí, que o pai dele diz que criar porco não dá lucro, né? E eu, por um lado, eu via desse jeito também. Só que eu sempre criei porco assim, vendendo leitões, não engordando. Aí às vezes dá uma renda melhor. Aí eu vou testar agora, eu nunca mexi assim, praticamente com ele solto, né? Agora que o Felipe entrou aí com esse novo projeto aí, e se Deus quiser, vou continuar fazendo para ver o que vai dar, né? Para a gente ter uma renda melhor, né? E ter uma carne de boa qualidade, né? Também. É isso aí. Muito obrigado e parabéns para você, Felipe. Para nós, né, Ricardo? É isso aí. Vamos trabalhando junto. Ô, Jorginho, você vai contar notícia boa para nós aí, né? Tem que aproveitar aí para replicar, ué. O microfone tá desligado. Tá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Então, pessoal, eu conheci, né, o Russo, que é o Felipe, e tô aqui hoje, graças a ele, né, conhecendo um pouco mais essa cultura aí, que eu confesso, humildemente, que eu não entendia absolutamente nada. O pouquinho que eu vou conhecendo hoje é através do Felipe, do Russo, né? Tive a oportunidade de estar com ele lá no espaço dele, ele me mostrou tudo, e o meu depoimento hoje para vocês é assim, esse cara é um monstro. As coisas que ele está fazendo, que ele está construindo sozinho, né? Sendo pioneiro, principalmente em introduzir uma nova mentalidade, que é essa mentalidade da agroecologia, igual até usando o gancho aí do Chico Lobo falou, nessa massa já formada, nessa massa que já está acostumada, né, com um tipo de segmento, um tipo de pensamento. Então, assim, o Russo hoje, posso dizer que é um pioneiro. Então, ele vem me questionando sobre muitas coisas, né, com relação ao meu trabalho. Hoje eu estou vereador, estou presidente da Câmara Municipal de Goianá, e a gente tem tentado aí juntos, resolver alguns problemas de Goianá, do meu município, implementar uma nova mentalidade de política em diversos segmentos e principalmente no reconhecimento, né, do relevante interesse social e econômico para o município, que é a criação do Porco Piau, que foi um projeto com ideia do Russo, ideia do Felipe aí, que nós aprovamos hoje em segundo turno na Câmara Municipal e segue para a sanção do prefeito. E dentro desse segmento, nós vamos tentar implementar aí também alguns fomentos, né, para
não só ter o reconhecimento, mas também incentivar essa nova produção, essa nova mentalidade, e seguindo aí dentro dos passos que o nosso pioneiro aí, o Russo, está mostrando para nós, está introduzindo no município, para todos. Eu queria só fazer uma ressalvazinha, porque, como eu disse, eu não entendo muito do assunto. Estou vendo aí vários especialistas, diversas pessoas aí de diversos segmentos, né, professores e tal. A minha formação é em educação física e o meu mestrado foi em psicofisiologia esportiva. E eu sei que a sua condição de vida, o seu ambiente, o seu habitat, né, a sua construção, tudo que você vive, vivencia no seu dia a dia, interfere exclusivamente dentro da sua fisiologia, né, dentro da fisiologia humana. Hormônios, receptores, sensores, neurotransmissores, tudo. Então eu acredito que vocês estão dando um passo muito largo em direção a um conhecimento que vai ser assim vital para esse segmento, que é exatamente isso que vocês estão trazendo: a criação do porco no seu habitat natural, a criação do porco, né, sem esse sofrimento, sem essa alienação dentro do sofrimento. Então, assim, isso tudo, até com relação à qualidade da carne, a qualidade de vida do porco, vai influenciar em tudo. Então, assim, eu acredito que eu ainda seja muito leigo no assunto. Estou tentando aprimorar um pouquinho, conhecer melhor com essas feras aí que eu estou ouvindo. Mas, assim, dentro do meu entendimento, né, dentro da minha simplicidade aqui, do meu entendimento, eu consigo concluir isso, que vocês estão dando um passo muito largo dentro desse conhecimento que vai agregar muito para muitas e muitas pessoas. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, parabéns a todos. Estou ouvindo aqui, vou continuar ouvindo com bastante humildade aqui para aprender um pouquinho com vocês. Tá bom? Um abraço para todos e todas aí. Luciano, pode falar agora? Parabéns aí para presidente da Câmara aí de Goianá aí, não esqueci o nome dele aí. Jorge. Parabéns, Jorge, parabéns. Eu embarquei da do Russo, você também pode embarcar de corpo e alma, tá? Mas eu quero falar mais agora na parte cultural. O Chico Lobo... Abre a câmera aí, Luciano. O Chico Lobo esqueceu de falar que nos álbuns de culinária ele faz os pratos de carne de porco, marina ele e joga mel de aroeira lá do norte de Minas, ele joga goiabada cascão, ele derrete a goiabada cascão, joga em cima da carne de porco, né? Fala um pouco disso aí, ô Chico Lobo. Ah, Luciano, você me pegou agora, hein? Mas são formas, assim, de fazer esse aproveitamento da carne, dessa culinária tão especial de Minas, de formas diferenciadas e sempre valorizando esses produtos que são feitos por cooperativas, que são feitos dentro dessa agricultura familiar, sem produtos químicos demais. Então, é uma distração que eu tenho de criando receitas que eu vou utilizando, o mel de aroeira. Agora eu peguei um mel ali na região de Poema também, de flores silvestres, a goiabada cascão, coisas que eu vou utilizando. A cachaça mineira trabalhada, não essa cachaça que já está virando uma grife, mas aquela cachaça feita no alambique familiar. Então, o Felipe vai me lembrar, eu fui presenteado com um garrafão, porque hoje tudo são aquelas garrafas todas estilizadas. Então o garrafão acabou sendo esquecido. Então eu utilizo muito para marinar essa cachaça mineira, as ervas, e é uma distração que eu tenho junto da viola, porque para mim tudo isso sim, é uma forma de vida, é uma opção de vida.
em busca dessa vida mais saudável. Mas, evidentemente, a gente tendo aí um porco criado solto, com essa meia alimentação que a natureza oferece, com certeza a carne se transforma numa especiaria, como é a carne do porco preto do Alentejo, que eu fiquei apaixonado e agora estou me apaixonando pelo porco piau. Então a culinária passeia junto da viola. O dia que eu não der mais conta da viola, perceber que o povo não gosta mais de viola, eu fico na culinária. Mas olha, uma alegria estar aprendendo tanto com vocês aqui. E Jorge, um abraço para Goianá, que eu tive o prazer de conhecer. Vamos desenvolver a viola lá, essa tradição de resgatar os violeiros locais e fazer muita coisa bonita, porque a música de raiz, gente, se conecta com toda essa prática e todo esse estudo de vocês. E eu acho que é uma ponte que ela tem que ser abastecida e ser valorizada cada vez mais, essa relação entre a gente. Obrigado. Ô Russo, eu só gostaria de complementar, aproveitando o Ricardo aí, é que a suinocultura, a suinocultura familiar, ela não é carro-chefe, ela é um aproveitamento. Quem é horticultor tem as sobras das folhas, das batatas, das mandioca, é sobra, é aproveitamento de sobra. E quem mexe com leite tem o soro, faz queijo, tem o soro. Ele nunca vai ser carro-chefe, ele é complementar. O Ricardo foi bem claro aí, ele ajuda no né? E pode até fazer aí a coisa nobre aí que o Ricardo faz, que é os torresmos, né? A carne de lata, né? E agregar valores, né? Mas eu acho que ele nunca vai ser, para a agricultura familiar, nunca vai ser carro-chefe. Esse é o meu recado. Ô, gente, isso que o Luciano fala é importante, e eu chamei a atenção, Chico, acho que não deu certo, você estava na estrada aí, e no meio desse trem aqui teve uma invasão de um hacker aqui. Mas eu apresentei, tem até a foto no dia que o Chico teve lá em casa, né? E tava o Sodem e o Zé Luzia, né? E a gente conversando isso, Luciano, né? Um bate-papo, ainda mais com a viola do Chico. Tinha os meninos de Araújo, a cachaça que o Chico ganhou lá é de Araújo, no Centro-Oeste. É uns jovens que vão também colocar o porco como parte do sistema. E o professor Bruno é um cara, esse povo que tem visão de mundo, igual o Chico, né? Que roda o mundo todo e tem a oportunidade de ver principalmente como é que é o porco no Vietnã, o porco na China, o porco na Colômbia, o porco no mundo, né? E aquela gravurinha, né? O yellowgrama, que eu acho do símbolo do porco, é um símbolo de uma casinha, né? Então o porco é uma das carnes mais consumidas no mundo, mas é muito consumida no mundo porque o chinês come muito porco, né? O porco é uma coisa e no Brasil é Minas Gerais, mas no mundo a maior população é China, e todo chinês tem o símbolo do porco é uma casinha, porque quase todo chinês tem um porco em casa, né? O Chico já teve lá, talvez possa falar mais, mas é isso que o Luciano está falando. Então o porco é uma máquina, né, de aproveitamento dos resíduos em proteína, né? Então ele tem que ser visto como parte do processo. Eu e o Luciano, a gente conversa quase todo dia, né, Luciano? Mas se a gente quiser uma grande propriedade transformar em criação de porco, mesmo que seja porco solto, porco extensivo, vai quebrar, né? Então, assim, pode ser o cara mais economista que vai fazer, mas o porco ele tem que estar dentro do sistema. Esse modelão que o Guilherme viu lá nos Estados Unidos, que o pessoal está chamando atenção, o porco é parte do processo também, né? Então, essas grandes fazendas produtoras de porco, seja aqui em Minas Gerais, né, em Ponte Nova ou no Centro-Oeste de Minas, é um sistema muito insustentável, ambientalmente e economicamente. É muito risco, né? Porque o lucro ali é questão de centavos, né? Então a gente tem que ajustar o que a gente está propondo com esse nome de conceito do porco da mata, né, Luciano? A gente bebe na sustentabilidade do projeto das barraginhas, e o Luciano sempre me chama atenção, Russo, nem 8 nem 80, não é na alta voltagem. Então a gente tem que aprender com a cultura também, aprender com o local. E o que a gente está vendo, né, Chico, que
o porco ele é complementar na propriedade. A não ser que tenha uma sobra de determinado produto naquela comunidade, e a gente pode ter uma grande produção. A produção nossa hoje, ela serve muito mais como um laboratório e uma criação de manutenção da raça, e isso que o Ricardo falou, para manter através de leitão, né? Então, você engordar porco é muito difícil, é pesado, né? O custo é muito alto, você tem que ter um capital de giro muito alto. Então, para a agricultura familiar, eu avalio que é um risco, sim. Então, eu não estou falando nem chamando atenção aqui para que a gente especialize e vira monocultura do porco. Né? Não, o porco, ele é enriquecido de cultura, e para o porco ficar gostoso, ele tem que ter, é igual os pratos que o Chico Lobo faz, ele tem que ter uma diversidade, tem que ter a goiabada, tem que ter uma cachaçinha, tem uma especiaria, né? E tem a história do porco ali. Então, quando a gente pega... Tem que ter a mística, tem que ter a mística também. Quase todo mundo, quando vai falar que cria porco, porque aprendeu com o avô, com o pai, né? Então, é a cultura e essa mística mesmo. Então, a gente pensar ele só enquanto mercadoria, não entra não, como diz aqui, né? Não entra sem a ajuda de um profissional, não, como diz o homem lá do TikTok. Não vai sem a ajuda do profissional, não, que vai dar ruim. Então, a gente tem que ir fazendo essa rede aqui com a professora Júlia para a gente tentar aproveitar ainda mais. E o que está acontecendo, Chico e os demais aí, é que esse modelo da Revolução Verde viu que criar porco sem gordura, né? Antes a banha era ruim para a saúde, agora já está comprovado que é boa para a saúde. Mas não é qualquer banha, né? O que esse porco está comendo? Então é isso que a gente está tentando resgatar e ampliando essa rede para a gente apresentar para a sociedade. Bom, a última fala que eu quero dar é em cima de uma palavra que você usou, monocultura. A monocultura não me interessa. Não é a monocultura que alimenta a população do Brasil e do mundo. Não é a monocultura que exalta uma raiz, uma identidade. Eu busco essa identidade, que é o que há 40 anos eu busco na viola. Então, o que me faz aproximar de vocês a partir de um tempo agora é justamente esse caminho contrário da monocultura. Parabéns, Chico, parabéns. Fechou bem a live aí do Russo aí. Ô, Walter, cadê você? Eu acho que Tô aqui, tô na área. Tô ouvindo tudo, degustando. Eu acho que tá bom, né? Tá ótimo. Excelente. Ô Walter, parabéns para você também aí, que organizou, né? Ficou atrás disso aí, né? Desse processo aí, tá bom? Tá, obrigado, Luciano. Na verdade, o Grupo Guaí é um movimento aqui da região central de Minas Gerais que está realmente puxando esse tema que é a agroecologia numa região muito industrializada, né? E que precisa resgatar a raiz mineira, né? Aqui tem uma cultura imensa para ser desfrutada e compartilhada, e essa riqueza aí que o Felipe está trazendo com relação ao porco piau e o sistema produtivo e tudo mais é uma história que a gente não pode perder, né? A agroecologia tem essa interface aí com a questão histórica, e a gente tem aí a obrigação, né, de lutar por isso. Não pode deixar morrer nunca. Ô Russo, eu senti mais firmeza agora com o Goianá, viu? E esse cara aí vai... Esse cara é o cara, viu? Eu senti firmeza, viu? Você vai conhecer ele pessoalmente aí, ele vai lá em Brava conhecer vocês aí. Só a Cris levantou, pode falar, Cris. Boa noite, pessoal. Bom vê-los todos aqui. Felipe, uau! Batendo palma aqui para você de pé, viu? Eu queria falar duas coisinhas. Uma eu já até coloquei no chat. Um pedido para o Chico. Porque geralmente o Chico, quando ele começa qualquer reunião, qualquer encontro, ele faz uma mística linda. E para terminar, muitas vezes também, né, Chico? Então, quem sabe se anima a fazer uma místicazinha pra gente agora. Encerrar esse momento maravilhoso e glorioso, né? E uma outra coisa é que o Walter abre o voluntariado para coleta das sementes da cratilha lá na Embrapa. Agora é a época da coleta, né? Das maravilhosas sementes da sagrada cratilha argêntea. É um trabalho voluntário, a gente passa o dia todo lá, quem quiser dormir pode dormir na Embrapa, um custo bem tranquilo de R$30.
E no outro dia continua o mutirão, porque esse trabalho de mutirão, né, Chico, tem a ver com tudo isso que a gente falou, né? E aí, se vocês quiserem participar, na próxima semana, né, Walter falar um pouquinho mais como contactá-lo para se juntar a nós nesse mutirão maravilhoso da coleta da cratilha. E aí, no final do dia, uma recompensazinha do trabalho é levar um saquinho de cratilha para cá. É isso. Fica o meu pedido aí, hein, Chico? Valeu, vai sair a mística? Ô, Chico, seu microfone tá ligado. Peraí, Paulo, nós também Tá, vai sair sim. Eu estava cumprimentando o Walter, parabéns, Walter, por essas discussões. Cris, que prazer estar do lado de todos vocês. Então eu vou fazer assim. São 5 horas da manhã e o sol desponta, clareando a mata. Sinto um cheiro bom de café, indispensável para quem enfrenta a madrugada. Tempo de plantar, tempo de colher, fazer brotar o pão da terra bruta. Um abraço a todos. Parabéns. Valeu, ótimo, Chico. É só agradecer a todo mundo. Obrigado, boa noite para todo mundo. Como diz o Luciano, bora. A gente comemorar a noite aí e a gente vai manter na rede aí. Um prazer.